Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Num dia em que o céu parecia pesar sobre a terra, Judá, o filho de Jacó e Lia, caminhava com passos pesados desde o poço onde seus próprios irmãos o haviam lançado, até o lugar de sua captura e venda aos ismaelitas. A sombra de sua traição ainda pairava sobre ele, como uma nuvenzinha escura que não se dissipava. No fundo de seu coração, uma luta se travava, o peso do remorso contra o chamado da redenção. Ao longe, ele olhou para as terras do Egito, pensando na escravidão que agora aguardava por ele, e a forma como sua vida havia tomado um caminho tão sombrio. Foi a avareza que me moveu, pensou, reconhecendo sua fraqueza diante da pressão dos irmãos. Mas uma voz em seu interior murmurava que não era tarde demais. Deus ainda pode agir em minha vida, refletiu Judá, abrindo espaço em seu coração para a esperança. Enquanto isso, no Egito, José, seu irmão, se preparava para um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas também a de Judá. José havia sido elevado à posição de governador, depois de passar por tribulações que o moldaram e o tornaram um homem de fé. Como diz a Escritura, e foi necessário que ele fosse vendido como escravo para que a nação fosse salva. Gênesis 45, 7. Agora, os ventos do destino traziam de volta os irmãos que um dia o traíram. As notícias de um tempo de fome em Canaã chegaram a José, e ele compreendeu que seus irmãos logo estariam diante dele, suplicando por alimento. A vida os levará ao mesmo lugar, mas para que propósito? Ele esperou com expectativa, preparou um banquete e se pôs a observar o comportamento deles. O mesmo Judá que havia sugerido a venda de José, agora se apresentaria como o porta-voz da família, a fim de garantir a vida deles. Quando os irmãos se apresentaram diante de José, o reconhecimento não tardou a acontecer, mas como um segredo guardado a 7 chaves, o governador manteve sua identidade oculta. Ele os interrogou com firmeza, buscando entender o que os havia trazido de volta, e, ao mesmo tempo, queria observar se os corações deles haviam mudado. Judá, tomado pela dor do arrependimento, disse ao egípcio: se eu voltar sem o nosso irmão Benjamim, a vida de nosso pai será tragicamente afetada. Gênesis 44, 30. A sinceridade de suas palavras ecoou nas profundezas do coração de José, um sinal de que talvez a redenção estivesse ao alcance de Judá. Nesse momento de clamor, José não pôde conter as lágrimas. Ele se retirou para chorar, não apenas pela dor que havia sentido, mas pela expectativa de que Deus poderia transformar traição em esperança. E assim, a intenção do Senhor começou a se revelar: vinde a mim, e eu vos darei descanso. Mateus 11h28. Judá, observando a vulnerabilidade de seu irmão, sentiu que Deus estava em ação. Mas a revelação ainda não havia sido completa, e a jornada de transformação de Judá estava apenas começando. O que Judá não sabia era que, através de sua descendência, Deus estava preparando algo muito maior, a vinda de um Salvador que traria redenção a todo o mundo. E assim, enquanto as portas da reconciliação se abriam, Judá se preparava para enfrentar não apenas os efeitos de suas escolhas, mas também a grandeza do plano soberano de Deus que se desenrolava diante dele. Mas a pergunta permanecia: estaria Judá realmente pronto para aceitar a graça divina que estava se aproximando? Enquanto Judá se encontrava em um estado de angústia, o destino novamente estava prestes a se manifestar. O governador egípcio, ainda ocultando sua verdadeira identidade, se retirou para a reflexão, permitindo que o peso das palavras de Judá penetrasse em seu ser. A dor e o arrependimento do irmão agora se tornavam visíveis para José, e sua alma era tomada por um redemoinho de emoções. Como poderei revelar-me? Questionava em silêncio. A providência divina se movia em cada momento, cada lágrima, e José pressentia que a hora de revelar seu coração estava próxima. Judá, sentindo a pressão de seus erros passados se dissipar lentamente diante de sua sinceridade, olhava para o futuro que se desenrolava à sua frente. No entanto, seu coração ainda se debatia entre o que foi e o que poderia ser. Ah, Senhor, murmurava ele em seu íntimo, se apenas meu pai pudesse ver a transformação que amanhecerá em mim, mas por onde começar? Nesse instante, o governador egípcio, com uma voz que ao mesmo tempo soava como autoridade e compaixão, disse: a verdade será revelada, mas somente aqueles que estão dispostos a confrontar seus medos e trevas interiores. As palavras arrastavam Judá para uma introspecção profunda. O eco suave da voz de Deus se fazia ouvir em meio ao tumulto de seus pensamentos.
Que seja assim, resolveu Judá, erguendo a cabeça, decidido a se entregar ao que a providência de Deus tinha para ele. Com isso, a atmosfera ao seu redor passou a ferver com uma eletricidade espiritual. Era como se, em cada batida do seu coração, Deus estivesse preparando uma resposta e uma revelação que mudaria o rumo de suas vidas. O governador então anunciou com uma determinação que calou todos os presentes: somente aquele que ama verdadeiramente está disposto a sacrificar-se por amor ao próximo. Ele se dirigiu a Judá, sua voz se tornando um sussurro íntimo, como se estivesse falando diretamente ao espírito do homem diante dele. Você, Judá, tem o coração mais pesado, pois viu a dor e lamentou a vida que se esvaiu entre os dedos. No entanto, você também pode ser o Redentor, desde que aceite o fardo que carregou e reconheça a necessidade de perdão. As palavras cortaram profundamente o coração de Judá, que se lembrou de seu pai, Jacó, e de como sua traição causou dor. Mas neste instante, a luz da possibilidade de um novo começo surgia em sua mente e coração. Ele ficou diante do governador, determinado a fazer diferença. Por Benjamim, farei o que for necessário, afirmou Judá, agora cheio de fervor e esperança. José, observando a profundidade da transformação que se desenrolava diante dele, não pôde mais conter o que estava guardado. Retirou-se mais uma vez, mas não em lágrimas de dor, e sim em busca da coragem necessária. Quando retornou ao salão, sua presença era como uma tempestade acalmada, digna de um rei. Ele finalmente decidiu que era hora de se revelar. Eu sou José, o irmão que vocês venderam, proclamou com uma voz forte e clara. O choque percorreu o ambiente como um relâmpago cortando o céu escuro. Os irmãos, paralisados pela incredulidade, se lançaram ao chão, conscientes das consequências que essa revelação trazia. Mas José, agora livre do peso da sua própria dor, olhou para eles com compaixão e uma luz intensa nos olhos. Não temam, pois o que pensaram ser o mal, Deus transformou em bem. Aprovou um plano para salvar vidas, incluindo a de vocês, e a minha. Judá, ofuscado pela revelação, compreendeu a profundidade do amor de Deus que cruzava suas vidas e as suas escolhas. A esperança brilhava intensamente, convidando-o a abraçar a graça que antes não via. A rejeição que antes dividia a família agora se tornava uma ponte para a verdadeira unidade e cuida de um futuro transformado. Como um eco dos céus, a voz de Deus ressoava nas palavras de José: assim como meus planos não podem ser frustrados, a misericórdia ainda está disponível para todos. Daqui em diante, será necessário que também manifestem a compaixão que receberam. Assim, a jornada de Judá em direção à sua própria redenção e ao cumprimento do plano soberano de Deus estava apenas começando. Mas a pergunta que nos restava era: até onde Judá estaria disposto a caminhar na direção deste novo chamado? José observou seus irmãos, ainda prostrados diante dele, e um mar de pensamentos dançava em sua mente. O clima no salão era denso, espesso como a neblina que envolve uma montanha ao amanhecer. Ele sentia que a reconciliação estava à porta, mas uma outra questão pairava requintada no espaço sagrado entre eles: como posso guiá-los à verdadeira liberdade? Levantem-se, ordenou José, mantendo a voz equilibrada entre autoridade e carinho. Vocês não são apenas os homens que me traíram, mas também os instrumentos de um plano glorioso do Deus Altíssimo. O que ocorreu na terra de Canaã não foi meramente um ato de traição, mas a mão de Deus dirigindo cada passo. Os irmãos, lentamente levantando-se, estavam imersos em confusão. Olhos cada vez mais abertos refletiam uma alucinação de sua antiga inimizade, agora confrontada pelo perdão que ressoava de José. Que meio é esse de amor que você nos oferece? Perguntou Rúben, o mais velho, com a voz trêmula e a fé em suas palavras balançando como folhas ao vento. É a sorte que o Senhor determinou, respondeu José. Vocês pensaram que me venderam por 30 peças de prata, mas, na verdade, foram suas escolhas que me trouxeram a este momento, onde posso oferecer vida em abundância a todos nós. Ele gesticulou para o vasto país que era o Egito, onde os grãos armazenados por sua sabedoria alimentariam nações e resgatariam seus próprios. Mas o que ainda pesava nas almas dos irmãos era o peso do que haviam feito. As lembranças dolorosas eram como correntes invisíveis amarrando seus corações. Judá, que anteriormente falou com esperança, agora se sentia consumido pela culpa. José,
é preciso que me ouça, disse ele, a voz tingida por uma nova carga de arrependimento. Fui eu quem persuadiu nossos irmãos a lhe vender. O fardo disso pesa sobre mim como uma pedra que não posso levantar. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. E, para que se cumprissem as promessas, é preciso que cada um de nós enfrente as consequências de nossas ações, a fim de que o arrependimento genuíno traga cura, e a cura restaure a confiança, declarou José, levando seus irmãos a um caminho onde a verdade se tornaria luz em sua escuridão. Um silêncio reflexivo agora dominava a sala. Os irmãos se entreolharam, e, bitolados em seus próprios demônios internos, começaram a reconhecer o poder da redenção que se desenrolava diante deles. José, então, prosseguiu com a determinação que brotava de seu coração. Eu os convido a voltar a Canaã. Levem notícias ao nosso pai, que a fome cessou e que o que ele perdeu foi restaurado. Precisamos nos unir na verdade, resgatando nosso clã de suas próprias rabugentas sombras. Nesse instante, uma estrondosa sensação de esperança encheu o espaço. As paredes do castelo pareciam vibrar com a possibilidade de um futuro restaurado. José era agora a ponte de transformação, e seus irmãos estavam prestes a erguer-se como uma nova família sob a bênção divina. Mas havia um mistério que ainda permanecia nas entrelinhas do coração de José. Ele sentiu o impulso interno de trazer uma verdade ainda maior à luz. E quanto a mim, a jornada que nosso Pai Celestial tem planejado está apenas começando. E com isso, o que é verdadeiro se revelará e os corações, quando expostos à verdadeira luz, não apenas receberão perdão, mas também serão redimensionados em amor. Assim, enquanto as lágrimas de arrependimento secavam e a alegria começava a tomar forma, uma nova esperança erguia-se conforme os planos de Deus se delineavam em um quadro mais amplo. Porém, restava a pergunta crucial nas sombras da nova manhã: qual seria o próximo passo da estrada que Deus havia traçado para eles? A promessa de um grande futuro estava por vir, mas seria a jornada de todos eles preservada ou um novo teste os aguardava no horizonte? Um novo dia começou a surgir sobre a terra do Egito, e enquanto os irmãos de José se preparavam para retornar a Canaã, um peso pesava no espírito de Judá. O perdão que ele procurava do irmão parecia distante como a luz do sol que ainda queimava lentamente os primeiros traços da escuridão. Olhando nos olhos de José, havia mais do que um vazio, havia também uma determinação crescente de se redimir. Ele sabia que não poderia voltar à sua terra natal sem revelar o que havia guardado em seu peito por tanto tempo. Ora, José, começou Judá, o olhar fixo no chão polido do palácio, sinto que não posso levar a mensagem de esperança ao nosso pai sem antes lhe confessar tudo. Meu coração é um campo fértil de arrependimento, mas também um solo de revelação. Eu não fui apenas um instrumento de traição, eu fui o líder dessa traição. A voz de Judá estava entrecortada, e a clareza de suas palavras estava tremulando, como uma chama prestes a se apagar. Eu, que deveria ter protegido, lhe falei: José. Fui eu quem sugeriu que você fosse vendido, acreditando que assim estariam livres de você. Mas o que eu não sabia, e o que me destrói agora, é que sua dor é um eco da minha própria escuridão. José, com o coração despedaçado por aquelas palavras, encarou Judá com olhos que refletiam tanto a dor quanto a compaixão. Não era apenas um irmão pedindo perdão, era um homem reconhecendo o poder transformador de Deus em meio às trevas. Judá, disse José com uma voz suave, mas cheia de firmeza, todo este período de angústia, até mesmo seu papel em minha venda, foi parte do plano de Deus. Lembre-se de que o próprio Senhor disse em Gênesis 52:20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como hoje, para conservar em vida muitos povos. Mas no fundo, Judá tinha outra revelação a compartilhar. Ele se aproximou de José, agora com o peso da história de sua família nos ombros. Há mais, meu irmão. Não sou eu apenas um cobarde. Há um isolado desejo em meu coração. Quando nosso pai perdeu você, ele se quebrou. E eu? Eu gostaria de reverter esse mal, queria ser a ponte entre vocês. Está em minha posição tentar resgatar uma parte dele, uma parte que eu não sabia que poderia vir a ser tão forte como agora. O silêncio pairou entre eles enquanto as palavras de Judá pairavam no ar como o aroma doce da terra após a chuva.
A esperança de um futuro reunido agora pulsava com mais intensidade. Vamos resgatar nosso pai, declarou José, tomando a decisão de dar um passo adiante. Vamos levá-lo para cá. Nós seremos vindos pela providência de Deus, e juntos, seremos um testemunho do que a graça de Deus pode fazer em corações quebrados. Rapidamente, a luz que refletia através das janelas do palácio iluminava os rostos dos irmãos, com cada um começando a sentir que havia um propósito maior em seus caminhos tortuosos. Mas, em meio a essa esperançosa união, um outro pensamento sussurrava ao coração de José: havia muito mais do que estavam prestes a descobrir. Ele sabia que a história do povo de Israel estava prestes a tomar um novo curso, com promessas ainda não reveladas. Na quietude que se seguiu, enquanto os irmãos tramavam o caminho de volta, um novo mistério emergiu na mente de José. Quem saberia, pensou ele, que mesmo em meio a tanta tragédia, Deus estava dando forma ao plano de redenção que se estenderia por gerações. E se a vinda de um Redentor estivesse já no horizonte, entrelaçado em nossas vidas como um padrão da sua eterna graça? Os irmãos seguiram juntos, carregando dentro de si a esperança da restauração, mas também a sombra de algo maior que ainda estava por vir. E assim, enquanto a jornada para Canaã se desenrolava à frente deles, a revelação divina aguardava nas sombras, pronta para desvelar o propósito soberano de Deus. Afinal, o que seria essa redenção que se germinava, e que papel eles ainda tinham a desempenhar no grande esquema da providência divina? Enquanto o sol subia lentamente no céu, dissipando a névoa das sombras da manhã, os irmãos de José estavam a caminho de Canaã, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos e lutas internas. A decisão de retornar ao seu pai, Jacó, preenchia seus corações com uma mistura de esperança e temor. Judá, em particular, não conseguia escapar da voz da culpa, que ecoava incessantemente em sua mente. Durante a jornada, Judá olhou para os outros irmãos, que caminhavam ao seu lado. A lembrança da traição e da dor que infligiram a José ainda estava fresca em suas memórias, como uma ferida não cicatrizada. O que diremos a nosso pai? Judá perguntou de repente, a voz tingida de angústia. Como podemos apresentar uma verdade tão pesada a um homem que já sofreu tanto? A tristeza dele é um fardo que eu mesmo carrego. Precisamos ser sinceros, Judá. Respondeu Simeão, lutando para encontrar as palavras adequadas. Nosso pai merece saber o que aconteceu. Ele deve saber que José está vivo, mas deve ser com cuidado, como o Senhor ordenou. O grupo continuou a jornada, mas a tensão no ar tornava-se palpável à medida que se aproximavam do lar. Judá sentia que cada passo levava para mais perto do destino que carregava consigo, um segredo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Ao olharem para o horizonte distante, as montanhas de Canaã surgiam como guardiães de uma história partilhada, e com isso uma expectativa de revelação. Finalmente, ao chegarem ao acampamento, a visão de Jacó os paralisou. O homem, cujas costas se curvavam com o peso dos anos e das perdas, ainda era uma imagem de amor e resiliência. Judá sentiu seu coração acelerar, enquanto se aproximava. Pai, começou Judá, a voz trêmula e pesada. Temos algo a lhe contar. As palavras ficaram presas na sua garganta, como um grito silencioso por justiça e redenção. O olhar preocupado de Jacó sondou os rostos de seus filhos, e seu coração começou a palpitar com um pressentimento sombrio. Estão de volta, meus filhos? Mas, onde está José? Sua voz era um sussurro de anseio e desespero. José, que os observava de longe, sentiu que a tristeza de seu pai era um eco do seu próprio sofrimento. Tomando uma respiração profunda, ele finalmente decidiu intervir. Camuflado pela sombra de uma árvore, José se revelou a eles. Eu sou José, o seu irmão que vocês venderam. O grito de Jacó, que refletia a mistura de incredulidade e alegria, fez o coração de Judá disparar. Meu filho! Meu filho! O reencontro foi tomado por lágrimas e abraços quentes, enquanto as antigas feridas começavam a cicatrizar sob o calor do perdão. Enquanto a alegria tomava conta, José olhou para Judá e fez uma pergunta que lançaria uma sombra sobre a luz do reencontro. Judá, ele disse, com um olhar intenso, o que me dirás sobre o que você e seus irmãos fizeram? O que aprenderam em sua jornada? O que significa a dor que você carregou? A expressão de Judá mudou,
E ele percebeu que a pergunta de José não era apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Eu não sou mais o homem que fui, começou Judá, revelando o peso da transformação que havia ocorrido em seu coração. Deus usou nossa traição para nos ensinar sobre arrependimento, sobre o ato de amar. E eu venho em busca de redenção. A cena envolveu todos em um silêncio reverente, enquanto as verdades de seus passados e as promessas de um futuro se entrelaçavam. Mas sob a superfície daquela reconciliação, um novo enigma se escondia. O que seria essa redenção que ainda os aguardava? A história de Israel estava apenas começando, e mesmo em suas alegrias, Deus estava prestes a introduzir um novo desdobramento no cenário que moldaria todo o seu povo. Judá olhou para José, e com o coração acelerado, compreendeu que o destino deles estava ligado a um propósito mais grandioso. O futuro clamava por revelações que ainda não vinham à tona. E a relação restaurada entre irmãos poderia ser a chave para algo além da imaginação. A pergunta agora não era apenas o que aprenderiam, mas como Deus orquestraria seus planos por meio deles, em meio às suas fraquezas e vitórias. Enquanto o crepúsculo envolvia a terra com suas cores cálidas e suaves, o reencontro entre José e seus irmãos se tornava um momento de um profundo significado, onde o perdão parecia pairar no ar como uma bênção dos céus. A alegria pela reconciliação era palpável, mas um misto de temor e expectativa pairava sobre Judá, como uma nuvem nublada que não permitia que o sol se fizesse presente. José, notando a expressão conturbada de Judá, deu um passo à frente, sua voz suave e mais firme. O Senhor tinha um plano maior, e cada dor que sentemos foi parte desse propósito. O que desejas fazer agora, Judá? Tua jornada não termina aqui. No fundo de seu coração, Judá sabia que a resposta a essa pergunta não era simples. José, começou Judá, suas palavras saindo de modo hesitante, tínhamos apenas um objetivo ao retornarmos, e talvez, agora, essa seja a hora de uma nova aliança. O que eu fiz, o que nós fizemos, foi uma treva e uma traição. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos trouxe até aqui. O que vem a seguir, eu não sei. O olhar de Judá se perdeu por um instante no chão, enquanto peças de seu espírito se alinhavam em busca de um propósito divino. Nesse momento de vulnerabilidade, seu coração clamava por redenção, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Em nossas desventuras, viemos a perceber que somos parte de um plano muito além de nossas vontades. O povo de Israel não deve conhecer apenas o que somos, mas quem somos para Deus. As palavras de Judá ecoaram, firmando uma convicção que tinha florescido na escuridão da dor. José, fixando os olhos em Judá, viu a sinceridade do arrependimento que transparecia de sua postura. Então vamos juntos, fazer de nossas vidas um testemunho do que o Criador deseja realizar. Há um caminho a ser trilhado, e é preciso que estejamos prontos para os desafios que virão. A resposta de José fez o espírito de Judá ressoar com uma nova luz, mas em seu íntimo ainda se escondia um mistério que exatamente Deus tinha reservado para eles. Neste momento, um dos irmãos, Rúben, que permanecerá calado, decidiu romper o silêncio com um eco de dor e expectativa. O que faremos com nosso pai agora? Se ele souber da verdade, será um desafio maior ainda do que aquele que já enfrentamos. Então devemos preparar nosso coração para isso, José respondeu, sua voz ressoando como um ungido. Levaremos a verdade a nosso pai, e com isso, veremos a glória do Senhor se manifestar. Ele preparou um caminho, ainda que tenhamos que cruzar desertos de provações. O som de sua certeza despertou nos irmãos uma nova esperança, mas também uma interrogação. Estariam preparados para enfrentar a possível dor do passado? Enquanto conversavam, noite caía, e as estrelas começavam a brilhar como testemunhas silenciosas das promessas de Deus. Judá olhou para o céu, um deslumbrante manto de luz que não poderia ser ignorado. Uma intuição misteriosa lhe dizia que algo estava prestes a se desenrolar. O Senhor disse, eis que algo novo está fazendo, lembrou-se em voz alta, imbuindo a atmosfera com expectativa divina. O que virá a seguir foi escrito muito antes de vivermos este presente. E com essas palavras, a determinação começou a se instaurar entre eles. A união de irmãos que antes era marcada pela traição agora parecia ser um chamado à transformação. O propósito de Deus estava emergindo nas sombras do passado,
E o que antes fora um capítulo de dor estava prestes a se tornar uma narrativa de esperança. Contudo, nesse momento de renovação, uma nova preocupação voltou-se sobre Judá. Ele não conseguia evitar o pensamento inquietante de que poderia haver mais revelações além dessas reconciliações. O que exatamente Deus queria que eles realizassem? Qual era o papel de cada um deles neste grande plano? Assim, com um fervor renascente em seus corações e um futuro incerto diante deles, os irmãos se prepararam para o que estava por vir. O que Deus desvelaria em suas vidas era um mistério que ainda deveria se revelar e cada um deveria estar pronto para a grandeza da vontade divina. As promessas de Deus insinuavam-se no horizonte, esperando para serem cumpridas, e as palavras não ditas ainda ecoavam entre eles um lembrete da imensidão de seu plano soberano. Enquanto a noite havia se instalado, os irmãos se reuniram em torno de uma fogueira, suas sombras dançando à luz tremeluzente. O calor das chamas se misturava ao frio que começava a tocar suas almas, e cada um deles parecia perdido em pensamentos profundos, refletindo sobre as palavras de José e a jornada que os aguardava. Judá, sentindo o peso de suas escolhas passadas, olhou para os rostos de seus irmãos. Uma voz interna murmurava dentro dele, lembrando da traição que havia consumido sua juventude. Como poderia haver redenção após tamanha desgraça? Ele respirou fundo, repleto de incertezas e esperanças entrelaçadas, e decidiu compartilhar o que lhe pesava no coração. Meus irmãos, começou Judá, com uma determinação nova, nós estivemos longe, não apenas da terra de nossos pais, mas do propósito que Deus havia determinado para nós. O que fizemos a José não pode ser apagado, mas cada um de nós pode fazer a escolha de se redimir. Precisamos não apenas encarar nosso passado, mas também buscar a vontade do Senhor, pois Ele ainda tem um plano. Os irmãos olharam para Judá, suas expressões refletindo a luta entre a dor do passado e a esperança de um novo futuro. Rúben, especialmente, sentia o peso das consequências de suas ações, e nesse momento de vulnerabilidade, decidiu se abrir. Eu sou o mais velho, e falhei em proteger meu irmão. Deixei que a ira e a inveja se instalassem entre nós, levando-nos a esta ruína. Posso oferecer minha vida se isso significar a paz de nossos corações. Não, interrompeu José, sua voz cheia de sabedoria. Nenhum de vocês deve oferecer-se como sacrifício, pois cada um carrega em si o potencial de ser um instrumento de Deus. Ele nos trouxe até aqui por um motivo, e sua vontade é que, juntos, possamos reconstruir o que foi quebrado. Precisamos seguir um caminho diferente, um caminho que honre ao Senhor e busque a reconciliação verdadeira. A noite avançava, e os ventos pareciam carregar a voz de Deus em cada lâmina de ar que passava. O som distante de uma ovelha balindo ecoou nas colinas, e um silêncio reverente permeava o ambiente à medida que cada um ponderava sobre suas escolhas. Judá teve uma visão momentânea, um futuro onde eles não eram apenas irmãos, mas líderes de uma nação restaurada, guiados por um propósito divino. José, disse Judá, a chama da esperança ardendo em seu coração. Se o Senhor está conosco, como saberemos qual caminho devemos seguir? Eu sinto que Ele está nos convocando a algo grandioso, mas o que é? A resposta de José foi marcada por um impressionante silêncio, como se as estrelas acima sintonizassem sua sabedoria. Deus revelou a nós muitos sonhos e profecias. Lembrar-se de nossas raízes é essencial. Devemos retornar ao nosso Pai e contar tudo, não apenas o que fizemos, mas também que o Senhor não nos abandonou. Ele nos guiou através de nosso sofrimento, moldando-nos para um propósito extraordinário. Enquanto falava, o olhar de José estava fixo nas chamas, como se vislumbrasse não apenas um futuro próximo, mas a tapeçaria divina que se estendia muito além do que os olhos poderiam ver. Isso não era simplesmente sobre eles, era sobre a preservação do povo de Israel, a construção de uma linhagem que continuaria a gerar bênçãos por gerações. A ideia do retorno, então, começou a germinar nos corações dos irmãos. Como poderia ser que eles, homens que uma vez criaram divisão, agora fossem chamados a um papel de unidade e proteção? O peso do chamado divino se aprofundou em cada um deles. Com o amanhecer da manhã próxima, Judá sabia que haviam dado um passo significativo, mas o que mais o Senhor queria revelar? Em seu coração, a certeza de que Deus estava prestes a fazer algo tremendo se formava, e laços de confiança foram renovados em meio à incerteza.
Uma conexão já fora feita, mas o que mais estaria reservado para essa família marcada pela dor e pela redenção? Enquanto as primeiras luzes do dia começavam a surgir no horizonte, um arrepio passou pelo grupo. Os planos divinos não eram apenas sobre cura, mas também um caminho para a grandeza que ainda estava por vir. E, com essa expectativa, a próxima jornada aguardava pacientemente, prometendo participar da história gloriosa que o Senhor estava prestes a desenrolar. Quando Judá olhou mais uma vez para o céu, a pergunta ecoou em sua mente o que o Criador escreveria na continuidade de suas vidas. Ele sentiu em seu espírito que a verdadeira revelação do propósito deles ainda estava por vir. A luz do novo dia começou a iluminar as colinas, rasgando as sombras da noite e trazendo esperança a cada coração presente. Judá despertou com um turbilhão de pensamentos sobre a promessa de um futuro renovado. Ele olhou para os rostos ansiosos de seus irmãos e sentiu que a luz que agora despontava não era apenas do dia, mas uma confirmação da intervenção divina que os aguardava. Vamos, meus irmãos, disse Judá, com fervor em sua voz. Devemos partir e buscar nosso pai. Ele precisa saber que José ainda vive e que o Senhor tem um plano para nós. É hora de encararmos o nosso passado e construirmos um futuro redentor. Sua determinação ressoou entre seus irmãos, que começaram a se levantar, sabendo que o tempo de mudança havia chegado ao ponto enquanto caminhavam. Uma nuvem de incerteza pairava sobre eles, mas a lembrança das palavras de José os encorajava. O medo da rejeição e das consequências de seus atos passados começou a ser diluído pela possibilidade de um reencontro. Rúben, sentindo o peso de ser o mais velho, almejou a reconciliação. Se nosso pai nos acolher, será um testemunho do poder de Deus em nossos corações, refletiu ele em voz alta, um leve brilho de esperança surgindo em seus olhos. Porém, à medida que se aproximavam da casa de seu pai, um peso se formou no peito de Judá. Ele não poderia simplesmente chegar e contar o que havia acontecido sem examinar tudo o que significava. Meus irmãos, começou Judá, sua voz tremendo levemente, o que faremos quando chegarmos? Precisamos estar prontos para enfrentar a dor do que fizemos. Não é apenas a volta para casa, mas um momento de verdade. Os irmãos compartilharam os temores de Judá, mas também tingiram suas vozes com a fé que começava a crescer dentro deles. Depois de um tempo se perguntando, foi Simeão quem destilou o mistério no ar: o Senhor está nos moldando, Judá. Ele já nos disse que há um propósito através de nosso sofrimento. Devemos ser verdadeiros, mas também confiantes. Assim que se aproximaram da casa de seu pai, Jacó, um sentimento de ansiedade tomou conta deles. A casa havia estado vazia e triste desde a partida de José, seu coração havia sido dilacerado com a perda. Que o Senhor nos guie, orou Judá, pedindo um sinal que mostrasse que armas do passado poderiam finalmente ser desfeitas. Quando tocaram a porta, uma expectativa palpável encheu o ar. Dentro da casa, um sussurro nos ventos parecia lembrar os ecos dos sonhos de José. Ao entrar, encontraram Jacó sentado, seu semblante marcado pela saudade. Quando ele olhou para seus filhos, um misto de amor e dor apareceu em seus olhos. Pai, começou Judá, sua voz selando um pacto com a verdade, viemos trazer notícias de José. Um silêncio intenso envolveu o ambiente. Os olhos de Jacó se abriram em espanto. José? Meu filho? Um sentimento de compaixão tomou conta de Judá e seu coração se despedaçava a cada palavra que proferia. Sim, ele está vivo e governando no Egito. Nesse momento, parecia haver um entendimento celestial entre eles, como se cada lágrima coletiva estivesse sendo contada nos céus. E assim, através do encontro com o Pai, ficou claro que eles estavam exatamente onde Deus desejava que estivessem. No entanto, bem ali, uma nova nuvem de incerteza se aproximava. O passado logo se tornaria uma questão a ser resolvida. E enquanto o espírito de perdão pairava no ar, a verdadeira natureza do plano de Deus começava a se revelar. Quando todos começaram a se reunir, Judá ponderou em seu íntimo: será que o perdão viria realmente? E que mais o Senhor tinha guardado para eles? Enquanto a luz se filtrava através da janela, vinha a certeza de que estavam diluindo as divisões, mas também, Judá sentiu que a verdadeira luta pela redenção e pela confiança de seu pai ainda estava à frente. E com isso, a sombra de um mistério pairava.
esperando pela determinação e pela força divina que se desdobraria em sua nova jornada. Que provas iriam surgir? Qual seria a resposta do Senhor à sua busca por reconciliação? Mais importante, como se desvelaria o grande propósito que Deus tinha para esta família, agora restaurada mais ainda em sua jornada? O que seria necessário para converter a traição em um testemunho de fé? O brilho do novo dia resplandecia sobre a terra de Canaã, trazendo um calor reconfortante que contrastava com a intensidade das emoções que ardia no coração de Judá. Ele olhou para seus irmãos, cujos rostos refletiam uma mistura de esperança e ansiedade. A jornada de volta para casa havia despertado tanto os ecos de um passado sombrio quanto a promessa de uma redenção que ainda estava em construção. Estamos de volta, e com notícias de José. Precisamos ser verdadeiros com nosso pai, disse Judá, sua voz vibrando com a gravidade do momento. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, não apenas por suas ações passadas, mas pelo potencial futuro que Deus ainda reservava para a família. Conforme avançavam, lembranças dolorosas dançavam na mente de Judá os ecos das palavras de José, a traição, a perda. Havia uma vontade crescente dentro dele, um desejo de restaurar não só sua própria vida, mas de reencontrar a essência do que significava ser um filho de Deus. Onde está a paz que buscamos? Questionou ele silenciosamente, buscando nas promessas divinas o caminho a seguir. Ao chegarem à casa, a figura enfraquecida de Jacó se destacou em meio à luz suave e dourada que saturava o ambiente. As paredes da casa, antes carregadas do peso do luto e da saudade, agora pareciam vibrar com a possibilidade de mudança. Jacó levantou os olhos, e Judá sentiu que sua própria alma se entrelaçava à de seu pai naquele momento. Pai, temos algo para lhe contar, começou Judá, sua voz tremendo de emoção. José está vivo, governa no Egito, e ele nos mandou buscar você. A revelação fez o coração de Jacó parar. Ele olhou para seus filhos como se estivesse tentando junir os pedaços de um quebra-cabeça que há muito fora despedaçado. Um misto de incredulidade e alegria iluminou seu olhar cansado. José, meu filho, vivo? Perguntou, a esperança saltando em seu peito. Julgar sob as sombras do passado tornava-se insuportável, e Judá, percebendo a inabalável fé de seu pai no seu filho perdido, sentiu a força da providência divina agir. É verdade, pai. E não apenas isso, mas o Senhor tem um plano para nossa família. Ele nos permitiu voltar e trazer você para junto dele, afirmou Judá, a sinceridade de suas palavras ecoando no ar enquanto os ecos de seu arrependimento se transformavam em uma nova oração. Jacó, tomado por uma onda de emoções, assentiu lentamente. As lágrimas começaram a deslizar por seu rosto. Como isso é possível? A dor que senti por causa da perda de José foi como uma sombra que me acompanhou todos esses anos. Essa notícia é quase inacreditável. Eu também fui um homem perdido, pai, disse Judá, as palavras se derramando de seu coração. Mas Deus nos traz à luz. Ele transformou nosso sofrimento em um testemunho de sua misericórdia. Precisamos abraçar isso juntos. O olhar de seu pai, agora preenchido com uma nova esperança, refletiu o milagre da possibilidade. Os irmãos se aproximaram, suas expressões firmes, pois a dor do passado agora parecia estar conectada a um futuro promissor. Sem mais demoras, todos se reuniram em torno de Jacó, um desejo profundo de reconstrução unindo-os, enquanto Judá falou sobre os planos do Senhor para eles. Precisamos voltar ao Egito com você, pai, não só para ver José, mas para sermos a família que Deus sempre quis que fossemos. O coração de Jacó, antes pesado com a perda, agora batia com a expectativa de um novo começo. Se meu filho José me chamou, então está claro que o Senhor ainda tem um propósito para nós, disse ele, sua voz quase um sussurro. A realidade do perdão começou a se desenhar diante deles como uma tapeçaria intricada, cada fio entrelaçado em amor e misericórdia. Mas, enquanto o espírito de reconciliação permeava o ambiente, Judá sentiu a pressão de algo mais. Um manto de mistério ainda estava sobre eles. O que viria depois? Deus é um Deus de um propósito maior, pensou Judá. Esse reencontro não é apenas para nós. É sinal de algo que transcende nossas vidas, um chamado para redimir não só a nossa família, mas um destino que afeta as gerações por vir.
O que realmente está se revelando? E assim, enquanto o amor e a esperança preenchiam a sala, os irmãos e seu pai se preparavam para a jornada de volta ao Egito, um caminho que prometia não apenas reconciliação, mas também a manifestação de um plano soberano de Deus que ainda estava por vir. Na expectativa do futuro, uma pergunta pairava no ar: estariam todos prontos para enfrentar os desafios que o Senhor havia preparado? E como isso tudo se desvelaria no desenrolar da história divina para a linhagem de Jacó? O eco da vontade de Deus ainda guardava sua revelação, imenso e glorioso, prestes a iluminar o caminho por onde eles iriam passar.